Shalom, shalom, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Eu quero trazer hoje, nesse terceiro dia, uma mensagem do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar antes de iniciar essa palavra, para que o Senhor venha ministrar ao meu e o teu coração. Aleluia! Eu quero declarar que a nossa vida não anda sem propósito, mas nós temos caminhado no propósito de Deus. Aleluia. No propósito de crescer na vontade e na sabedoria do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nessa madrugada nós queremos colocar diante de Ti esse tempo. Senhor, esse tempo de qualidade na Tua presença. Que a Tua palavra flua, que a Tua palavra alcance o nosso coração, nos dê direção. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as cadeias venham ser quebradas, que vidas venham ser alcançadas. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu peço que hoje haja um mover sobre a vida daqueles que necessitam de Ti, daqueles que têm fome e sede da Tua palavra. Pai, vem, Senhor, com Teu poder, que o Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e a nossa família. Deus Pai, Deus poderoso, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque Tu és o único que é digno de glória e de louvor. Tu és o grande eu sou, Tu és Elohim, Tu és o Yeshua HaMashiach, Tu és o Deus Santo, Tu és Yahvé, Tu és Adonai. Senhor, nós Te amamos e Te louvamos. Espírito Santo, conduz esse tempo, que esse tempo seja, aleluia, um tempo que o Senhor preparou para estarmos com Ele. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já Te agradeço e Te rendo graças. Amém, amém. Aleluia. Glórias a Deus. Nossa, espero que esteja tudo bem com você. Aleluia. Hoje o nosso tema é saber ouvir a voz de Deus. Nós já falamos sobre o nosso pensamento, sobre o poder da palavra, e hoje nós vamos falar sobre ouvir a voz de Deus. Aleluia. É muito importante nesses tempos de hoje que estamos. Aleluia. É muito importante sabermos ouvir, discernir. Aleluia. Quando o Senhor fala conosco. Quando o Senhor, aleluia, ministra ao nosso coração. Porque o Senhor nos dá direção. O Senhor nos dá força. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Eu trouxe hoje um versículo que vai estar no livro de Josué. Aleluia. Josué 1 fala assim, versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio. Aleluia. Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Aleluia. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a todas as leis que o meu servo Moisés lhes ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Medite nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão
e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde andares. Amém. Fabiana, o que tem a ver isso? Tudo a ver. Glórias a Deus. Nessa madrugada, eu estava perguntando ao Senhor qual era o versículo que eu trazia. E eu fui em muitos versículos, mas nada. Mas hoje o Senhor me trouxe nessa palavra. Aleluia. Josué tinha perdido ali Moisés. E agora Josué tomaria a liderança do povo de Deus. Aleluia. Mas antes, Deus veio e falou com ele. E lhe deu uma direção. Aleluia. Que ele falasse para o povo se preparar. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui, primeiro ponto que eu quero trazer de Josué, do livro de Josué, é que Josué primeiro ouviu o que Deus estava falando e direcionando ele para fazer. Aleluia. E eu te faço uma pergunta hoje. Você tem ouvido o que Deus tem te direcionado e mandado você fazer? Escreva aí para depois você você tem ouvido o que Deus tem falado com você no seu secreto? Você tem obedecido a palavra do Senhor? Você tem se movimentado, aleluia, sobre a palavra que o Senhor tem liberado sobre a tua vida? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. É muito importante sabermos ouvir a voz de Deus. É muito importante, aleluia, sabermos silenciar as nossas vozes interiores. Aleluia. É muito importante também saber silenciar as vozes contrárias. Aleluia, a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela vai vir. Aleluia, com um encorajamento, com um direcionamento. Aleluia, com uma correção. Aleluia, com direção. Glórias a Deus. Então, quando a voz de Deus, ela vem para nos encorajar. Aleluia. Glórias a Deus. É para que nós não nos percamos da nossa caminhada. E lembre que o Senhor está conosco por onde nós passarmos. Aleluia. A voz do Senhor, ela não é confusa. A voz do Senhor, ela não vai te confundir. Ela não vai te deixar com dúvida. A voz do Senhor, ela vai te firmar diante do teu caminhar, diante da tua promessa. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Fabiana, mas eu tenho ouvido que o que Deus prometeu não vai acontecer. Fabiana, eu tenho ouvido que o que eu penso, o que eu sinto é ilusão. Aleluia. Fabiana, tem vindo pessoas me entristecer e me colocar para baixo, dizendo que o meu sonho, que as minhas promessas não vão se cumprir. Fabiana, tem vindo pessoas até mim, dizendo que o que eu estou vivendo é engano. Fabiana, tem pessoas dizendo que o meu projeto não vai dar certo.
Aleluia. Glória a Deus. Mas de quem é a promessa? De quem é a voz que você tem que ouvir? A voz que te encoraja ou a voz que te coloca para baixo? A voz que te diz seja forte e corajoso ou a voz que está tentando te tornar para trás? Aleluia. Glórias a Deus. Porque a voz de Deus é direcionamento, a voz de Deus é encorajamento, a voz de Deus, ela alinha a rota, a voz de Deus, ela é correção, é cura, é restauração, é salvação. A voz de Deus não vai ser morte, não vai ser desistência, não vai ser entristecimento, não vai ser diminuição. A voz de Deus que fala com você, ela vai te levantar, te fortalecer para você continuar a caminhada. Glórias a Deus. Entenda que quando Deus ele vem com uma palavra dura com você, aleluia, não é porque Deus quer te matar, não é porque Deus quer te paralisar, é porque Deus quer chamar a tua atenção dizendo aonde você está errado, dizendo aonde você não tem agradado. Aleluia. Aleluia. Por isso que é muito importante o preparamento, aleluia, para as novas estações, para os novos tempos. O preparamento de buscar diante do Senhor, o preparamento de apresentar os seus sonhos, as suas decisões diante do Senhor, antes de você sentar em qualquer mesa, antes de você responder para qualquer pessoa, você senta diante de Deus, apresenta os teus projetos, apresenta os teus sonhos, fala com Ele e diz: Senhor, eu tenho isso aqui para te apresentar os meus projetos. Mas, Senhor, se não for a tua vontade, muda as minhas direções, muda a minha rota. Que eu venha viver a tua vontade, porque tu conheces o meu amanhã. Deus conhece o meu e o teu amanhã. Aleluia. Muitas vezes nós vamos passar lutas. Glórias a Deus. Pessoas vão vir com vozes contrárias, querendo nos parar. Mas você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para o alto. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque é do alto que vai vir a minha resposta. Aleluia. Perdoa-me. Tô com sono hoje. Eita glória. É de Deus. Não é do homem. Deus firma os meus pés. Aleluia. Deus mostra a direção. Aleluia. E antes de qualquer pessoa falar com você, Deus, Ele fala. Ele fala na palavra, Ele fala no louvor. Ele fala em sonhos. Ele fala dentro de você. Aleluia. Glórias a Deus. Muitas vezes nós não conseguimos ligar o fio fininho que é entre a nossa mente e a voz do Espírito Santo que nos dá direcionamento. Porque os nossos pensamentos estão conectados nas vozes erradas, nas vozes que têm tirado a energia. Aleluia. Tirado as nossas forças, nossas vontades de estar na presença do Senhor, buscando, adorando, louvando e exaltando o nome dEle. Os nossos pés, ele tem que estar firmado em Cristo Jesus. A nossa mente tem que estar alinhada à mente do Espírito Santo. Aleluia. Peça ao Senhor
que você possa ouvir a voz dele. Ore para ele. Aleluia. Fala, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso compreender quando tu falas comigo. Aleluia. Eu preciso compreender. Aleluia. Eu preciso discernir. Pede a ele discernimento, pede a ele entendimento. Porque você não irá se perder. Você não irá se perder. Olha só, Salmo 123 fala assim: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupa o teu trono nos céus. Assim como os olhos do servo estão atentos à mão do seu servo, e como os olhos da serva estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão abertos ao Senhor, e ao nosso Deus esperamos que Ele tenha misericórdia de nós. Aleluia. Aqui o salmista, ele nos ensina a olhar para o céu, a olhar para o alto. E muitas vezes você tem que sair mesmo para fora e olhar para o céu e dizer, Senhor, aleluia, tira-me da minha visão e me coloca na tua visão. Senhor, tira o meu pensamento, que muitas vezes está afligido, está negativo, está me puxando para baixo, está querendo me fazer desistir. Muda os meus pensamentos, alinha com os teus pensamentos, porque os teus pensamentos são pensamentos de paz. Os teus pensamentos são pensamentos que transformam, que mudam a minha vida. É muito importante você saber orar e ouvir o que você está orando. É muito importante você declarar a palavra de Deus, você meditar nos salmos, você meditar nos provérbios, você meditar, aleluia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. É muito importante você conhecer a Deus e voltar o teu coração para com Ele. Mas para isso eu tenho que ouvir a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho que silenciar a voz do mundo, a voz do inimigo. Aleluia. As vozes opressoras. Aleluia. E começar a declarar, aleluia, o que o Senhor, o que os céus fala de mim. E lá em Josué ele vai falar, versículo 7, Josué, seja forte e corajoso. Aleluia. Obedeça tudo que está na minha lei, tudo que o meu servo Moisés escreveu. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Seja forte, corajosa. Aleluia. Às vezes não vai ser fácil, mas nos dias que tiver difícil, comece a adorar o nome dele. Comece a chamar por ele. Comece a falar com ele dizendo, Senhor, hoje eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, hoje eu preciso de ti. Senhor, hoje se assenta comigo. Aleluia. Ou fala, Senhor, hoje eu preciso do teu colo de Pai. Aleluia, Jesus. Amigo Espírito Santo, quebrante-se na presença do Senhor. Comece a falar para Ele as tuas necessidades. Aleluia. Assim como nós temos que ouvir o Senhor escuta as nossas orações. Aleluia. Tem um anjo anotando aquilo que nós estamos falando para com o Senhor. E muitas vezes nós temos que ser sinceros, dizer, Senhor, eu não estou ouvindo a tua voz. Senhor, eu não estou te compreendendo. Senhor, seja claro comigo. Senhor, ajusta-me os meus ouvidos
Tira os tampões, aleluia, que não deixam ouvir o teu Espírito Santo, que não me deixa te ouvir, que não deixam entender a tua palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Não tenha medo de falar com Deus. Não tenha medo de ser verdadeiro. Quando nós abrimos verdadeiramente o coração para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele vem com resposta. Quando nós decidimos compartilhar com o Senhor aquilo que nos aflige, aquilo que nos paralisa. Aleluia. O Senhor muda a nossa direção e muda a nossa visão. Amém? Vamos orar para que o Senhor possa mudar a nossa história e a nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, que o Senhor possa mudar a nossa visão, os nossos pensamentos, Senhor, que nós possamos, Senhor, mudar as nossas direções e caminhar na tua direção, Deus, porque a tua direção é perfeita e agradável, Senhor. Enche a nossa vida com o teu amor, Deus, porque tu és um Deus santo, um Deus poderoso. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.